Para fazer a capa e a contracapa do seu caderno inteligente, você vai precisar de uma pasta transparente ou uma pasta fosca que seja rígida o suficiente, ela não pode ser muito mole. Essas pastas são super fáceis de achar e geralmente são bem baratinhas. Você também vai precisar de papelão. Eu comprei esse aqui que tem 1,5 mm, mas você pode usar o que você tiver em casa, desde que ele não seja muito grosso, senão a sua capa vai ficar muito grossa. E desde que ele não seja muito mole também, ele tem que ser um pouco rígido. Então eu comprei esse aqui, você consegue achar na caçula esse tipo de material e também é bem barato. Você também vai precisar de um material para cobrir a sua capa. Eu escolhi comprar duas cores diferentes de papel machê, uma para a capa e uma para a parte de dentro da capa, que é aquela parte branca do caderno inteligente. Então eu escolhi papel machê roxo e papel machê branco, mas você pode escolher tecido ou qualquer outro material que você queira usar, inclusive couro, depende da sua escolha. Além disso, você também vai precisar de algumas ferramentas, como por exemplo, um lápis e uma caneta permanente. Eu não mostrei a caneta permanente aí, mas é bom ter. Você também vai precisar de cola branca e, se vocês tiverem, também é muito bom, cola quente ou super bonder, um furador, uma tesoura boa, grande. Se vocês quiserem deixar a sua capa um pouco mais segura, vocês podem também usar um grampeador. Eu não usei, mas pode ser que vocês queiram usar. O próximo passo vai ser marcar as dimensões da sua capa e sua contracapa no papelão. No caso, eu estou usando como referência o próprio caderno inteligente, a própria capa dele. Só que se vocês não tiverem, eu vou deixar aqui na descrição o link para o arquivo de todos os templates que vocês vão precisar usar. Então vai ter todas as dimensões necessárias e aí vocês podem imprimir a folha com as dimensões e aí usar e aí colar essa folha no papelão e cortar em cima dessa folha, ou vocês podem usar as dimensões e marcar com uma régua para depois cortar. Lembrando que tem dois tamanhos diferentes, um que é para a parte da frente da capa e o outro um pouquinho menor, que é a parte de trás, é aquela parte branca, e vai ficar colada nela. Depois é só cortar nas dimensões corretas, lembrando que se o seu papelão for tão grosso quanto o meu, vai ser um pouco difícil, porque é difícil de cortar, porque é meio rígido, mas é só você ir com calma e ir cortando. Depois disso, você vai pegar o material que você escolheu para a capa, que no meu caso foi papel machê, e cortar num tamanho razoável para ter umas bordas a mais quando você colocar a sua capa. E aí você vai passar cola branca em toda a capa e você vai espalhar. Se você não espalhar, vai aparecer umas bolhas quando você colar o seu papel machê, o seu tecido ou o seu couro, e isso não é legal. Então não se esqueça de espalhar bem a cola. Depois a gente vai colar ele e vai virar para então colar as bordas do outro lado. E aí você tem que passar bastante cola para realmente grudar bem. E você também pode passar a sua tesoura por cima para realmente fazer aquele vinco e deixar bem seguro. Além disso, o que eu também fiz foi colocar um pouco de durex nas partes mais finas, que são as partes que não tem uma aba tão grande, para realmente deixar bem preso no lugar. Você deve fazer isso com todas as capas e você também pode deixar elas debaixo de vários livros para fazer peso e colar bem. Eu diria para você deixar pelo menos uns 10 a 15 minutos colando. Agora, para a parte que vão os discos, a gente vai pegar a nossa pasta transparente, cortar ela no meio e vamos marcar a parte lateral do caderno inteligente para cortar. Lembrando que se você não tem um caderno inteligente para fazer isso, todas as medidas e os templates vão estar aqui na descrição para vocês baixarem, colarem na sua pasta e cortar e furar segundo esse template. Depois de cortar duas dessas abas, porque vai ser uma para capa e uma para contracapa, a gente vai usar um durex para colar as duas juntas, para a gente só precisar furar uma vez, para a gente conseguir furar as duas ao mesmo tempo. Se você quiser furar uma de cada vez, fique à vontade, eu só acho que isso leva mais tempo, então eu prefiro fazer assim. Depois é só pegar o seu furador e posicionar ele segundo cada furo e furar. Isso é rapidinho de fazer, é só você colocar o furador na posição certa. Depois disso, a gente vai pegar a nossa tesoura e fazer rasguinhos bem fininhos, não façam muito grande, porque os nossos discos vão ser finos, então realmente façam rasgos bem pequenininhos. Eu vou colocar no template o tamanho mais ou menos do rasgo que é para fazer, então tentem fazer mais ou menos nesse tamanho.
Depois disso, a gente pode separar as duas abas e a gente vai passar para o processo de colar. Aí, para colar, você tem que posicionar da maneira que você achar melhor. Geralmente, eu coloco o final do furo a 6 milímetros de distância da borda. Eu também vou tentar colocar uma linha para ser o template, para vocês conseguirem posicionar direitinho. Depois disso, você coloca uma fita para colar na capa do caderno inteligente e aí embaixo você coloca cola branca, passa bastante cola branca e aí você aperta. Agora a gente vai passar a cola branca na parte de trás da capa, que é a parte branca, e a gente vai também passar na parte da capa em si. E aí a gente vai juntar os dois. E depois que você fizer isso, você tem que realmente colocar embaixo de bastante peso para colar bem e deixar colando por pelo menos 1 hora. No meu caso, eu usei o meu namorado para ficar em cima do caderno. Obviamente, ele não ficou 1 hora em cima dele, mas ele ficou um tempinho lá só para colar. Você vai ter que fazer isso para capa e para contracapa. Bom, essa maneira de fazer os discos do caderno inteligente não foi ideia minha, foi ideia de uma outra youtuber que se chama Bia Winston. Então, se vocês quiserem assistir o vídeo dela, eu vou deixar o link aqui na descrição. E também, se vocês gostaram dessa ideia, não se esqueçam de passar lá e deixar um like para ela também. Basicamente, o que a gente vai precisar para fazer esse disco são só aquelas argolinhas de chaveiro e o tamanho vai depender da sua preferência. Se você prefere um disco maior do caderno inteligente, você vai ter que comprar uma argola entre 2,5 cm e 3 cm. E se você preferir o disco médio do caderno inteligente, você vai comprar uma argola com 2 centímetros. Isso de diâmetro, tá bom, gente? E essas argolas são muito fáceis de encontrar, imagino que inclusive tenha na caçula, por exemplo. Para começar, a gente vai pegar as nossas argolas e também aquele restinho de pasta transparente ou fosca que a gente usou para fazer a capa e a gente vai começar a marcar os círculos que a gente vai usar para fazer a parte interna do nosso disco. Então a gente pega a argola e a gente vai traçar a parte de fora da argola na nossa pasta para depois cortar. Lembrando que esses círculos não podem ser menores do que a argola, porque a gente vai ter que colocar eles dentro dessa argola de chaveiro entre as duas partes de arame dela. Então, se ela for muito pequena, ela vai acabar caindo. Então, use o diâmetro externo da argola para fazer os seus círculos. Depois disso, a gente vai cortar os círculos e lembrando de cortar com cuidado. Não precisa ser perfeitamente circular, mas só tem que tomar cuidado para não deixar o círculo muito pequeno e ele acabar caindo. Agora, para terminar o nosso disco é muito simples. A gente vai pegar o nosso disquinho de plástico e também uma das nossas argolas. E aí a gente vai enfiar o disquinho de plástico entre as duas partes de arame da nossa argola de chaveiro. E a gente vai posicionar ela de maneira que a argola fique bem fixada. Então você pode testar apertando o meiozinho para ver se ele sai. Além disso, para a gente deixar a argola mais segura, a argola e o disco mais seguros, a gente pode passar uma camada de cola. Pode ser branca, mas eu não recomendo porque não cola muito bem. Pode ser super bonder, mas aí precisa de bem pouco. Ou então cola quente. O problema desse disco é que a argola de chaveiro é muito fininha, então as folhas podem sair mais facilmente. Isso também diminui a estabilidade total do caderno inteligente. É por isso que eu gostei dessa ideia, mas pode ser que você tenha alguns problemas. Para melhorar, você pode sempre passar uma camada de cola quente por fora da argola para aumentar a espessura dela e também para fixar melhor o disquinho de plástico, mas pode ser que não fique tão bonito. Bom, depois disso a gente vai ter as nossas 11 argolinhas prontas e é só a gente colocar no nosso caderno inteligente e testar. Se tiver com pouca estabilidade, você pode fazer aquilo que eu falei, que é colocar cola quente, ou você pode fazer o disco da maneira que eu pensei há um tempo atrás. Bom, visto os problemas que esse tipo de disco traz, como por exemplo a irregularidade da espessura que a gente vê aqui nesse detalhe, e também o fato deles não ser um disco muito estético, eu resolvi fazer um outro disco de outra maneira.
Primeiro vocês vão precisar de algumas argolas, tipo aquelas argolas de colocar cortina de banheiro, tipo isso, só que menor. Vocês podem procurar essas argolas na Caçula ou então em loja de materiais. Eu comprei em uma loja de materiais e eu comprei essas aqui que são de metal. E elas são um pouquinho maior do que o disco grande que vende no site do Caderno Inteligente, e elas também são maiores do que as argolas de chaveiro que eu comprei. Mas isso é bom porque cabem mais folhas no seu disco inteligente, só tem um problema de que talvez seja mais difícil virar as páginas porque o disco é maior. Bom, o processo é bem similar ao que a gente fez com as argolas. A gente simplesmente vai cortar os disquinhos de plástico no tamanho do raio interno da argola, dessa vez é do raio interno, porque a gente vai precisar que ele fique grudadinho na argola. Então, tenta fazer do tamanho certinho para não ficar menor nem muito maior. Mas se for para errar, erra no maior, porque no maior você pode consertar. Se você fizer pequeno demais, não dá para consertar. E aí, depois disso, eu vou usar cola branca, que é o que eu tenho, mas eu sugiro muito que vocês usem cola quente ou então Super Bonder, porque os disquinhos vão ficar presos mais facilmente e também vai ficar preso melhor. E se vocês tiverem também uma lixa para lixar a parte interna das argolas, para criar uma superfície maior de contato entre a cola e a argola. Então, se vocês puderem dar uma lixadinha com aquelas lixas que vende em casa de material também, dá uma lixadinha antes, eu não tenho isso, por isso que eu não usei. E aí você aplica a cola e depois segura o disco aí no meio. Se você tiver a opção de colocar o disco junto com a argola em cima de uma mesa com alguma coisa apoiando o disco para ele ficar exatamente no meio da argola, faça isso porque é mais fácil do que ficar segurando. Mas dá pra ver que fez bastante bagunça com cola branca, porque cola branca realmente não é o ideal para fazer isso, mas é o que eu tinha. Então eu acabei deixando aí com cola branca mesmo. E aí você vai fazer isso para todas as argolas e você vai deixar secando. No caso da cola branca demorou muito para secar, eu coloquei em cima do aquecedor para pegar calor e secar mais rápido, e mesmo assim demorou umas 4 horas para secar totalmente. Bom, gente, tá aqui o produto final. Depois que você deixa a cola branca secar, ela seca totalmente transparente e o disquinho de plástico fica aqui preso no meio da argola. Demora bastante tempo para a cola branca secar, então, como eu disse, eu prefiro que vocês utilizem ou Super Bonder ou então cola quente, até porque aí vai durar mais tempo preso, porque, por exemplo, eu usei o meu caderno inteligente que eu fiz por mais ou menos uma semana para ver o que ia acontecer, e alguns desses disquinhos soltaram. Eu imaginei que ia soltar também, porque cola branca não é ideal para fazer isso. Então, realmente, utilizem outro tipo de cola, tipo Super Bonder, ou então cola quente, para realmente ficar bom. E agora eu tô mostrando aqui para vocês o produto final, que ficou com essa argola aqui, do Caderno Inteligente. Então dá pra ver que ele tá bem largão, essa argola é bem grande, então dá pra colocar várias folhas. E essa é a capa, eu tirei uma das argolas para mostrar para vocês antes. Em termos de facilidade de virar a página, não é muito fácil com essas argolas gigantes, até porque elas são um pouco finas demais, mas ele funciona, assim, ele funciona. Você só tem que ter mais paciência com ele do que com as argolas normais. Mas, de novo, se eu fosse realmente fazer isso aqui para usar bastante, eu não estou usando muito ele, só estou usando ele para guardar as minhas folhas antigas. Mas se eu fosse usar realmente bastante, eu ia comprar os discos normais do Caderno Inteligente, ia fazer a capa em casa e as folhas também. Porque realmente eu prefiro que o disco seja bastante funcional e também dure bastante tempo. Então, no caso, eu acho que eu ia preferir comprar os discos mesmos. Dá pra ver aqui, como eu tinha falado, que já saíram algumas partezinhas de plástico nessa semana que eu usei ele. E em termos de estética, eu gostei bastante de como ele fica, de como ele se parece, mas o problema é realmente esse fator de sair a parte do meio. Se você usar outro tipo de cola, talvez isso não aconteça. E agora, comparando com os outros disquinhos, você não tem tanto esse problema da parte do meio sair, mas você tem mais um problema das folhas saírem. Então, isso é uma coisa que pode acontecer com você. Outra ideia que deram aqui no YouTube, que eu vou colocar aqui na tela para vocês verem, foi de usar botões para fazer o disco. E isso é uma ideia muito boa, porque pode dar muito certo de verdade, porque você não tem que colar nada, você só usa uma coisa e pronto, tá tudo certo. Você só tem que achar o botão no tamanho e na espessura que você queira, e também que ele seja menos espesso no meio.
Então vocês podem procurar aí em loja de tecido e loja de fazer roupa, se vocês encontram botão para fazer o caderno inteligente. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e também dar mais ideias, se vocês tiverem, aqui nos comentários. Não se esqueçam também de se inscrever, se vocês ainda não fizeram. E eu espero que vocês tenham um ótimo dezembro. Até mais!